Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Jesus, exaltado acima de tudo. Quero ler um texto que está em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 17 ao 23, está escrito assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados, esse texto aqui é uma das orações que o apóstolo Paulo fez em favor da igreja de Éfeso, em favor dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele ora para que Deus, o nosso Pai, desse àqueles irmãos um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, ele estava orando para que os irmãos conhecessem plenamente, tivessem a sabedoria e a revelação de quem Deus é. E ele também orou para que os olhos do coração dos irmãos fossem iluminados, para que eles pudessem conhecer a esperança para a qual eles foram chamados, as riquezas da gloriosa herança que eles tinham e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, ou seja, o poder de Deus que estava atuando na vida deles, todos aqueles que creem. Ou seja, Paulo estava orando que aqueles irmãos de fato conhecessem tudo o que eles eram e tinham por estarem em Cristo Jesus. E aí ele ora isso e dele faz uma declaração extraordinária dizendo assim: esse poder, ou seja, esse poder que o Senhor atua, né? Ele fala da incomparável grandeza do seu poder para conosco. Esse poder que Deus está exercendo em nosso favor é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude, é o que completa Jesus, é o corpo dele, que somos nós, a igreja, e ele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados, Paulo fez uma declaração de quem Jesus Cristo é, de todo o poder que ele tem, de todo o poder que ele exerce, de tudo o que nós temos por estarmos nele, porque por estarmos em Cristo, nós também temos a autoridade, temos o poder que está sobre Cristo. Não é por nosso mérito,
mas é pela obra de Cristo Jesus. E daí ele ora para aqueles irmãos, para quê? Para que Deus desse a eles um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles conhecessem tudo que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados, para que eles pudessem contemplar, ver e viver, experimentar tudo que eles tinham por estarem em Cristo Jesus. Amados, nós já temos toda a plenitude por estarmos em Cristo Jesus. Nós só precisamos crer nisso. Nós só precisamos desenvolver uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, olha o que a Bíblia fala, que Jesus, ele está acima de todo nome que se possa mencionar. Sabe o nome da sua enfermidade? Jesus está acima. Sabe o nome daquele pecado, daquela fraqueza, daquela debilidade que você acha que você não consegue vencer? O nome de Jesus está acima de tudo isso. Sabe o nome daquele problema que você está enfrentando hoje? Seja um problema familiar, um problema financeiro, um problema pessoal, nas suas emoções, na sua mente. Você pode dar um nome, sabe o diagnóstico que você recebeu, sabe o nome que foi dado para o seu problema. Jesus está acima desse nome. Por quê? Porque ele está acima de todo nome que se possa mencionar. Amados, a Bíblia nos fala, nos ensina em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E nós, por estarmos nele, já recebemos essa plenitude. Nós temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Quer vencer esse pecado que você não consegue? Em Cristo você pode. Porque o nome dele está acima, ele é mais poderoso do que esse pecado que você acha que não consegue vencer. Sabe, essa doença, essa enfermidade, esse diagnóstico que está sobre você, Deus, o nome de Jesus está acima do nome desse diagnóstico que você recebeu. O poder dele é maior do que o poder dessa enfermidade sobre a tua vida. Sabe o nome da dificuldade que você está vivendo, seja falência, seja dívida? Jesus é maior do que todo nome que se possa mencionar. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Nele você pode vencer o que for, nele, em Cristo. Qual tem sido, amados, muitas vezes o problema de uma grande parte dos irmãos em Cristo, de uma grande parte dos cristãos, porque ainda não entenderam que eles estão em Cristo. E outra parte do problema é estar em Cristo não é simplesmente algo teórico, é a realidade, é a verdade. E quando nós estamos em Cristo, o poder do Espírito Santo, ele vive em nós, ele está sobre nós, nos curando, nos moldando, nos aconselhando, nos direcionando, nos alinhando, nos restaurando. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que vive em nós e que está sobre nós, pronto para agir. Nós só precisamos o quê? Nos render a esse poder em fé. Ah, amados, que eu e você entendamos, Jesus é exaltado acima de tudo. E nós estamos nele, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e recebemos toda a saúde, seja saúde espiritual, seja saúde na nossa alma, seja saúde no nosso corpo físico, nós recebemos toda a saúde que vem de Cristo, que é o cabeça sobre nós. O que tem acontecido é que muitas vezes nós temos dado mais atenção
para os diagnósticos do mundo. Nós damos mais atenção para o que a medicina diz, para o que os economistas dizem, para o que os políticos dizem, para o que os grandes sábios desse mundo dizem. Nós valorizamos mais o que eles falam do que o que a palavra de Deus declara sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo orou: eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança para a qual vocês foram chamados, que vocês conheçam a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Existe poder liberado de Deus sobre a nossa vida. Existe uma herança de Deus disponível para mim e para você. Muitas vezes nós temos perdido de viver toda a glória da vida que há em Cristo Jesus, porque estamos moldados, fixados ao padrão de vida desse mundo aqui. Entendemos que a sabedoria do mundo é mais valiosa do que a sabedoria de Deus. Muitas vezes vivemos assim, muitas vezes recebemos os diagnósticos, sejam diagnósticos médicos, sejam diagnósticos na nossa família, sejam diagnósticos nas nossas emoções, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos. Nós acatamos aquilo que as pessoas nos dizem, acatamos aquilo que a sabedoria do mundo ensina e deixamos de lado o que a palavra de Deus nos diz. Ah, amados, o Senhor é aquele que venceu todas as coisas em nosso favor. Em Cristo nós nos tornamos a justiça de Deus. Em Cristo nós fomos restaurados, redimidos, regenerados. Ah, amados, que eu e você, nós possamos crer naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus declara sobre as nossas vidas. A palavra declara lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, que por nós estarmos debaixo da graça, nós não seremos mais dominados pelo pecado. Ou seja, o pecado não tem mais poder de dominar as nossas vidas, de tomar conta das nossas decisões. Não! Agora nós somos governados, dominados, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos crer nisso todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Por quê? Porque a fé é algo que é dinâmica, ela precisa ser exercitada em cada momento, em cada instante da nossa jornada. Quando vem algo, quando surge algo na nossa vida tentando nos tirar do caminho da fé, tentando nos tirar do caminho da verdade de Deus, quando acontece alguma coisa, alguma circunstância ruim, normalmente nós ficamos mais fragilizados. É nesse momento, amados, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. É por isso que nós precisamos nos encher com as verdades de Deus todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque é exatamente nos momentos de dificuldade que o inimigo tenta lançar as setas dele para nos fazer acreditar nas suas mentiras. Quando vem uma enfermidade, ele quer o quê? Nos abalar, nos abater, nos destruir através daquele diagnóstico. E nós precisamos, eu confio no meu Senhor. O nome do meu Senhor, eu estou nele, ele é maior do que todo esse diagnóstico. Eu confio no meu Deus. Quando vem algo sobre a sua vida financeira, tentando atrapalhar você, tentando dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que essa perda financeira que você teve não tem volta. Você precisa depositar a sua fé em Cristo Jesus. Nele você é mais do que vencedor. Nele você tem todo o suprimento, toda a provisão por estar em Cristo Jesus. Amados, a vida de fé, ela exige de nós uma confiança completa no nosso Senhor Jesus. E confiança é uma vida de completa rendição ao modelo de vida de Deus, ao modelo de vida de Cristo Jesus.
crendo, confiando, andando em retidão. Você não vai se desviar do caminho da justiça e da retidão simplesmente porque você está enfrentando uma dificuldade. Você não vai buscar atalhos, você vai permanecer no caminho da justiça, da retidão, da santidade. Você não vai por atalhos. Você não vai permitir que as dificuldades governem a tua vida. Por quê? Porque você sabe que você está em Cristo e você sabe que Cristo está acima de todo poder, de todo domínio, de todo governo, de toda autoridade, de todo nome que se possa mencionar. E porque você está em Cristo, você vai permanecer no caminho de Cristo. Você não vai ceder às tentações, você não vai ceder às mentiras, aos enganos, você não vai ceder aos atalhos, você vai permanecer firme, firme na palavra da verdade, firme na vida da justiça, na caminhada da retidão, da santidade, do temor a Deus. Ah, amados, que eu e você, nós possamos cada dia mais receber desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, conhecendo quem é Cristo e sabendo que nós fomos colocados nele, inseridos nele, por causa da obra de Cristo. Não é nosso mérito. O nosso papel, posso dizer assim, é simplesmente crer, se render, reconhecer que Cristo é tudo nas nossas vidas. Ah, amados, quantos irmãos em Cristo valorizando mais as coisas desse mundo, os diagnósticos desse mundo. Não, amados, Cristo é maior e nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo aqui. Em nome de Jesus, que eu e você tenhamos cada dia mais o entendimento de que nós estamos unidos a Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 6,17, todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Nós somos um com o Senhor, ainda que os nossos olhos naturais não consigam ver isso, nós precisamos crer, fé, certeza daquilo que esperamos, convicção daquilo que nós não vemos. Precisamos ter essa convicção. Nós estamos em Cristo e Cristo está acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar. Cristo tem todo o poder e eu estou nele, você está nele. E é assim que nós vamos avançar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Quando os problemas vierem, quando os diagnósticos contrários vierem, quando as situações ruins aparecerem, nós vamos permanecer crendo, declarando as verdades de Deus. É assim que nós vamos atravessar todas as coisas e sair do outro lado inabaláveis. É assim que nós atravessamos o dia mau. É assim que nós somos capacitados, fortalecidos, recebemos graça do nosso Deus para enfrentar os dias difíceis e ainda assim permanecer inabaláveis, confiando plenamente no nosso Senhor. Isso é uma jornada de fé, amados. Isso é uma jornada em que nós depositamos a nossa confiança, em que colocamos todo o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, na verdade de quem Deus é, de quem Deus nos fez. Ah, amados, que eu e você, cada dia mais, possamos nos abraçar às verdades de Deus, crescer no conhecimento do nosso Senhor, que é tão poderoso, que é tão glorioso. Não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades nesse mundo. Jesus já disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu já venci tudo isso. Eu já venci o mundo. Ou seja, se nós colocarmos o nosso coração na verdade de que nós estamos em Cristo e de que Cristo é exaltado acima de tudo, Ele está acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Se nós colocarmos o nosso coração nessa verdade, crermos nessa verdade, nada poderá nos abalar, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que venham as tribulações, as dificuldades, as perseguições, nós vamos permanecer firmes no nosso Deus, sabendo que estamos em Cristo e que nele nós estamos nos lugares celestiais acima de todas as coisas. Como está escrito lá em 1 João
A vitória que vence o mundo é a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. É assim que nós vamos avançar, é assim que nós vamos vencer os problemas que surgem enquanto estamos aqui nesse mundo. É assim que nós vamos vencer esse caos que nós temos visto ao nosso redor. É assim que nós vamos vencer todo pensamento contrário, colocando nosso pensamento na suficiência de Cristo Jesus, sabendo que nele nós somos mais do que vencedores, nele podemos atravessar o que for. Ah, amados, que eu e você, nós possamos cada dia mais conhecer o Senhor, conhecer a herança para a qual Ele nos chamou, conhecer as riquezas da gloriosa herança dele para nós e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, o poder de Deus atuando em nós, agindo em nós, fazendo coisas muito além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Ah, amados, que eu e você, nós depositemos plenamente a nossa confiança no Senhor e tenhamos como objetivo da nossa vida crescer no conhecimento de quem Deus é. Porque quanto mais crescemos no conhecimento de quem Cristo Jesus é, mais e mais nós crescemos no conhecimento de quem nós somos, porque a nossa identidade está em Cristo. Enquanto conhecemos a Cristo, vamos nos conhecendo, né? Num mundo, numa geração, numa sociedade que tem empregado tanto autoconhecimento, nós que cremos em Cristo, a nossa vida foi forjada em Cristo Jesus. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais nós vamos nos conhecer e saber tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é a mesma do apóstolo Paulo. É a minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Pai, eu também oro para que os olhos do nosso coração, eles sejam iluminados, para que nós conheçamos verdadeiramente a esperança para a qual o Senhor nos chamou, que nós possamos conhecer as riquezas da gloriosa herança que nós temos em Ti, por estarmos em Cristo, e que nós possamos conhecer a incomparável grandeza do Seu poder agindo em nós, em nosso favor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós conheçamos cada vez mais o Senhor e possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, filhos amados, que vivem de acordo com a verdade de Cristo Jesus, que andam no caminho da retidão, da justiça, da santidade. Ah, Senhor, nos ajuda. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm enfrentado dificuldades, seja na área que for, Senhor, na área que for. Pai, eu oro para que eles compreendam que eles estão em Cristo, que o Senhor é suficiente para a vida deles, que eles possam depositar plenamente a confiança no Senhor, que eles não busquem atalhos, que eles não tentem ir por caminhos mais fáceis. Ah, Senhor, mas que eles possam se sujeitar, se submeter ao Senhor, plenamente à tua liderança, ao teu governo, ao teu reinado, Pai. Que eles possam colocar o seu coração, a sua mente completamente no Senhor, em humildade, em rendição, recebendo todo o poder do Senhor, agindo neles para curá-los, para endireitar os seus caminhos, para moldá-los, para aperfeiçoá-los, para redimi-los, para restaurá-los. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, para que em tudo eles recebam plenamente a graça do Senhor e eles possam viver na consciência de quem o Senhor é e de quem eles são no Senhor, que eles possam compreender que por estarem em Ti, eles podem atravessar o que for na força do Seu poder, na força do Seu poder. Pai, eu oro para que eles compreendam que eles não são mais escravos do pecado, eles não são mais escravos das enfermidades, eles não são mais escravos desse sistema corrompido desse mundo aqui. Agora eles são livres por estarem em Ti e eles podem viver tudo que o Senhor tem para eles, Pai. Eles podem desfrutar da paz, da alegria, da justiça, da cura, da restauração que existe em Cristo Jesus.
Pai, eu oro para que eles compreendam isso, se rendam plenamente ao Senhor, creiam nessa verdade e comecem a desfrutar da plenitude que só há em Ti, porque só o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante, e vida plena e vida completa. Que os meus irmãos recebam essa verdade pela fé e passem a viver, a desfrutar de toda essa vida completa que o Senhor já conquistou para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.